Mais que um amigo tu és, mais do que eu possa expressar. Tu és para mim, tua graça não me faltará, teu amor me restaurará. Me alegro em ti, somente em ti, Jesus, muito mais que um amigo tu és, mais do que eu possa expressar. Tu és para mim. Oi, gente, tudo bem com vocês? Agora já são 11 da manhã, vocês já acompanharam um pouquinho da minha manhã aí, né? De como foi, de algumas coisas que eu fiz. E falar pra vocês, essa manhã foi mais tranquila, tirei uma manhã aí pra ser mais relaxa. Gente, e aí eu me arrumei agora, tomei um banho, cuidei dos meus pés, que eles estavam precisando de serem lixados, e uma atençãozinha pra eles. E hoje é sexta-feira, tá? E essa sexta-feira, gente, eu acho que ela tá um pouco atípica, porque geralmente as minhas sexta-feiras, elas são uma loucura, assim, eu já acordo fazendo 1 milhão de coisas e, né, porque a minha rotina de sexta-feira na casa, né, eu gosto de preparar ela, meio que preparar ela pro fim de semana, então eu gosto de aspirar tudo, ou varrer, passar pano em todos os cômodos, lavar o banheiro, trocar, né, tapetes, né, lençol, de cama eu troco na quarta-feira, mas trocar toalha, então geralmente, e lavar roupa também. Só que essa sexta-feira vai ser atípica, hoje é dia 30 de janeiro, e gente, uma das minhas metas, botei a mão aqui, meu planner, uma das minhas metas pra janeiro era descansar, e tudo que eu fiz nesse mês, quer dizer, tudo que eu não fiz nesse mês foi descansar. Tava sempre correndo de um lado pro outro, o que eu vou fazer, eu tô aqui, já tô pensando na próxima coisa que eu vou fazer. E essa semana, assim, ela foi meio caótica, sabe? Meio completamente. E aí ontem eu tive minha segunda crise de enxaqueca dessa semana. E eu falei, não, eu preciso parar. Eu preciso descansar, eu preciso parar e fazer o que eu tô fazendo sem pensar na próxima coisa. E a minha casa tá bem organizada, tá bem limpa, né? Que a gente faz isso pra manter, né? Não que a casa tá bagunçada, né? Mas eu faço isso pra manter a organização dela, pra mantê-la limpa, né? Só que hoje eu vou fazer, só que eu vou fazer um pouco mais reduzido. Então eu vou compartilhar com vocês. Eu vou só aspirar os quartos, acho que eu vou passar um pano no meu quarto, como já tá trocado roupa de cama, então já tá tudo certo, só ali cuidar do chão mesmo. Porque na sexta-feira eu me dedico daí, tipo, pro chão, né? E pro banheiro. Então, se eu precisar lavar algum cômodo, se eu precisar dar uma atenção maior pro chão, eu vou dar atenção maior pro chão da casa, né? E aí, a minha meta dessa semana pra hoje era lavar todas as minhas janelas por fora. Era limpar todas as janelas por dentro. E aí, gente, ontem, assim, eu fui obrigada a parar. E aí, eu ainda tô com um pouco de dor, mas já tô tomando remédio, tá tudo certo. Só que a enxaqueca é uma coisa assim, gente, que quando ela tá assim intensa, você tem que deitar. Não dá pra você ficar fazendo as coisas, né? Você faz, se você tiver que fazer, é obrigado, assim, né? E é muito difícil. O Senhor vai nos dando graça e às vezes era pra eu parar. Essa semana também é uma semana que antecedia os meus dias menstruais aí, de toda mulher. E esse dia chegou hoje, então, né, eu já meio que sabia que a minha dor era por causa disso, que algumas coisas eram por conta disso, mas às vezes a gente, né, no meio do turbilhão da vida, a gente se esquece. E aí, hoje eu resolvi diminuir meu ritmo, então eu acordei
Eu acordei, não acordei tão tarde, não, mas eu acordei devagar, levantei devagar, fiz meu café, sentei aqui, até que gravei pra vocês aí uns pedacinhos. Então, assim, gente, hoje foi necessário. Então, só pra não virar um caos, aí eu vou fazer essa organização. Depois eu vou compartilhar com vocês também algumas coisinhas. Mas, gente, às vezes é necessário a gente parar, né? Então, esse final de semana aí eu me propus, né? Eu sei que domingo já é dia 1º de fevereiro, mas geralmente no domingo é descanso, não fico fazendo muita coisa, mas eu quero que esse fim de semana seja intencional. Então, descansar mesmo assim, sabe? Pra eu não começar mais um mês acelerada e querendo fazer tudo. Esse mês ele foi um pouco atípico, porque a gente fez a nossa calçada aqui em casa, né? Então, o que aconteceu foi que, né, tipo, saiu tudo do ritmo. Então, eu tive que limpar mais, limpava quase todo dia a casa, porque entrava muito pó, muita sujeira. Então, assim, gente, eu acho que eu me cansei muito, sobrecarreguei. Eu acho que esse mês o que eu mais fiz foi limpar. Falar pra vocês, acho que o que eu mais fiz foi limpar. E isso não é uma reclamação, tá? Eu amo limpar minha casa, eu amo cuidar do meu lar. Então, eu acho que tudo que a gente faz demais, sabe, acaba sobrando. Então, eu acho que eu dei uma exagerada, né? Ano passado, no mês de dezembro, novembro ali, que eu fiz aquela limpeza anual na minha casa, tal, fiz aquelas coisas que eu não faço todo mês, nem toda semana. Algumas coisas, tipo, a sala e o banheiro, teve algumas coisas que eu não fiz lá, então eu queria ter feito esse mês de janeiro, também não fiz. Isso me frustrou um pouco, fiz algumas coisas essa semana. Quarta-feira eu limpei a janela por dentro, dei uma boa limpada no sofá, fiz algumas coisas assim, mas não foi como eu queria, então eu preciso urgentemente organizar essa questão da minha limpeza, porque eu foquei muito nisso, na limpeza da casa, em manter a casa limpa, em manter tudo em ordem, e eu me esqueci das outras coisas que eu tinha pra fazer, então, que eu me propus a fazer nesse mês, né? No caso é ler, estudar o teclado, então eu não estudei teclado tanto quanto eu queria, nem treinei tanto quanto eu queria. Eu não li os 2 livros, gente, eu tô bem chateada comigo mesma hoje, porque eu não li os 2 livros que me propus a ler, então eu li até um pouco mais, eu li 2 capítulos agora de manhã, o Peregrino, que é o que eu compartilhei com vocês, que eu ia ler nesse mês de janeiro, né? E só que eu acho, né? Mas eu não consigo terminar de ler ele hoje e amanhã. Então, eu preciso me organizar mais nessa questão e parar de ser tão pilhada. Me falem, vocês são pilhados com alguma coisa? Que eu sou pilhada em manter minha casa limpa, organizada, e isso acho que tem se tornado mais um problema, né? Não tem sido tão saudável. Então, eu preciso mudar algumas coisas. E aí eu tava refletindo, né, que como a gente é uma geração da correria, a gente se acostumou e se tornou bonito a gente falar que tá correndo. Ai, tá tudo bem, eu tô na correria. Ai, tô na correria. Ai, desculpa, não deu pra fazer isso que eu tava na correria. Então se tornou comum a gente dizer que tá na correria, mas eu tô correndo pra onde? Eu tô correndo pra quê, sabe? E a vida tá passando e eu tô correndo, sabe? E às vezes a gente tá vivendo os nossos dias e não percebe que a gente tá vivendo. Eu não desfruto desse dia, né? Eu vivo ele como se ele fosse durar pra sempre. E na verdade ele é apenas um dia. Então eu quero focar mais nessas coisas, sabe? Em, em coisas mais triviais nesse mês de fevereiro. Esse não é um vídeo de metas, nem de planejamento de fevereiro, é só uma conversa com vocês. Arrumar o quarto e conversando com vocês. Então, vocês podem ver que tá tudo aí no seu devido lugar, né, gente? E vamos aqui, dobrar a coberta, arrumar a cama, que isso já dá um ar. Então, assim, eu também não quero ficar com tudo desorganizado, sabe? Cama desarmada, louça na pia, porque senão daí eu me frustro. Aí vai se acumular com a bagunça depois de hoje, né? Vai se acumular com a bagunça de hoje, e aí amanhã eu vou ter que organizar tudo. Eu vou ficar frustrada porque
não fiz o que eu tinha que ter feito hoje. Então eu me propus a fazer isso, sabe? Ao invés de não fazer nada, eu vou fazer, porque eu sou assim, ou eu faço tudo, ou eu faço nada. É o famoso 8 ou 80, isso é um problema, né? Então, eu vou fazer hoje o que eu consigo. Eu vou arrumar a cama, vou aspirar, não sei se vou passar um pano aqui no quarto, mas eu vou ver. Eu tava refletindo sobre isso ontem. Tem uma moça que eu assisto ela aqui, os vídeos dela aqui no YouTube, que é a Luísa Nogueira. Eu acho que é esse o nome dela, gente. Eu sei que é a Luísa, mas eu acho que é esse o sobrenome. Mas ela falava sobre isso, sabe? Ontem no vídeo que ela compartilhou. De parecer que a vida tá no automático, sabe? Só ir fazendo as coisas. E, de fato, não tão presente nos momentos, sabe? E aí eu tava refletindo sobre isso ontem. E aí eu pensei que eu quero mudar algumas coisas, sabe? E uma das minhas metas também, gente, isso eu vou falar com vocês no vídeo de planejamento de fevereiro, né? Com certeza. Mas uma das minhas metas de janeiro, esse mês de janeiro, né? Era estudar bastante. Algumas coisas que eu queria saber nesse mês, né? Pra eu colocar algumas coisas em prática. Conteúdo, eu quero trazer alguns vídeos de estudo da palavra. Vim aqui no outro quarto pegar a coxa da cama. E só que por conta disso, de eu ter focado apenas em outras coisas, acabou que eu não fiz isso, sabe? Eu não fiz isso que eu acho que era mais trivial. Fiquei muito em outras coisas, né? E assim, gente, eu não tô dizendo que cuidar da minha casa não seja importante. Mas eu acho que eu passei um pouco da conta. Fiquei muito centrada nisso, sabe? Fiquei muito centrada nisso e não foquei nas coisas que eu realmente tinha e gostaria de fazer, né? Porque às vezes você faz um monte de coisa em um dia só e depois outro dia você tem que fazer tudo de novo e aí eu não consegui encaixar, sabe? Não consegui encaixar as coisas que eu queria fazer, os estudos. Aí eu já ficava pensando na casa que eu tinha que arrumar, na roupa que eu tinha que lavar, na louça que eu tinha que lavar, naquilo que eu tinha que fazer. E não dar devida presença para aquilo que eu estava fazendo, sabe? E não priorizar o que de fato eu mesmo considerei que seria importante para esse mês, sabe? E eu precisava disso ali, já começando, lendo os 2 livros, para eu já engatar nessa no ano todo. E então foi bem frustrante essa parte, mas eu não quero ficar falando muito com vocês sobre isso, porque eu vou falar sobre isso no vídeo de planejamento de fevereiro, fazer a análise do mês de janeiro, né? Mas é isso. Quero hoje mais descansar tanto meu corpo quanto a minha mente, sabe? Fazer uma cama bonitinha aqui que já dá uma mudada no ambiente, né, gente? Não precisa nem de fazer um faxinão, até porque tá tudo limpo, né? A gente só precisa organizar. Às vezes é só mudar o visual, né? Às vezes coisa que tá caída, jogada. Gente, não sei qual é a dessa. Vou colocar assim. E vou mostrar pra vocês o restante da casa também não tá organizado. Ontem eu passei o dia fora, né? Então eu cheguei só à noite e ainda tô enxaqueca. Então eu simplesmente tomei banho, comi, fiquei deitada. Gente, é isso. Quando a minha enxaqueca ataca, eu só existo.
Apenas e olha. Vou abrir aqui. Gente, tá nublado, mas tá tão abafado. Ó, então agora eu vou fazer, gente, pausadamente. Vou colocar as coisas no lugar agora. Colocar tudo no seu devido lugar. E aí depois eu volto vendo se eu vou... Como é que eu vou fazer a questão da limpeza? Se eu vou só aspirar, se eu vou passar pano também. Bom, tirando algumas coisas aqui, porque só pra isso vocês não estão me vendo. Mas tirando algumas coisas daqui. Eu vou tirar isso também. Então, gente, só de colocar as coisas no lugar, né? A gente já tem outra visão, né, do ambiente. Daí isso já me traz mais clareza, sabe? Isso já me traz mais tranquilidade. Então, eu não tenho bagunça, desorganização acumulada de dias. Tá tudo sempre bem mantido, sabe? Mas é aquela coisa. Eu não tenho que ficar ali me preocupando durante o final de semana. Prefiro fazer isso na sexta-feira, sabe? Só que hoje é um dia atípico. Me conta aí como é a rotina de vocês, o que vocês fazem, como vocês limpam, como vocês organizam. Se vocês têm dia de faxina, tipo, eu não sirvo mais pra isso, não. Pra ter dia de faxina em que a pessoa limpa tudo. Então era assim, gente, limpava do teto ao chão, tudo em um dia só. Misericórdia. Só que eu ainda tenho que aprender a me desprender disso, sabe? E daí eu não faço tudo num dia só, mas aí eu quero ficar fazendo tudo todo dia. E aí, gente, acaba que... Ó, isso aqui, geralmente, na sexta-feira eu limpo. Eu limpei ele muito bem na quarta-feira. Eu lavei todas as fronhas, tá tudo bem cheirosinho, assim, com cheirinho de amaciante. Mas, ó, isso aqui é o que eu vou conseguir oferecer hoje. Deixa eu arrumar aqui. Esse tapete, ó, chacoalhadinha nele. Ontem ventou bastante. Vou colocar ele aqui, depois que se eu for varrer ou aspirar, já tá ali. Se eu for não, né, eu vou. Mas ontem ventou bastante mesmo, assim, gente. Bastante. E aí entrou um pouco de pó, porque lá fora ainda, mesmo que a gente lavou, lá fora ainda tá com pó. Ó, vou mostrar pra vocês a organização. Ó, aqui fica o teclado. Esse teclado não é meu, gente, é emprestado. Que eu tô aprendendo a tocar, por isso eu preciso aprender logo. Aí ali, vou mostrar pra vocês, pra eu fazer a minha rotina funcionar e a minha organização. Então eu deixei essa caixinha aqui. Aqui tem, ó, um difusor. Aí nessa semana, na quarta-feira, esse aqui não é daqui, vou tirar daqui. Na quarta-feira eu limpei tudo, limpei o teclado, troquei essa toalha. E aí, gente, o que acontece? Essa caixinha aqui, ó. Eu não tenho, não sei onde que vai isso. Isso não tem um lugar fixo. Tipo assim, a gente não tem muito fio aqui em casa. Então, tem o que a gente usa e o outro que usa bem pouco ou que não usa, tem reserva e tá guardado lá dentro do armário. Mas esse usa. Mas não tem lugar específico. Então, fica aqui na caixinha, dinheiro. Não... Sabe? Então, essa caixinha aqui, ou eu peguei uma coisa aqui espalhada pela casa. Não dá pra mim guardar agora. Tipo, peguei a presilha. Não dá pra mim guardar agora. Coloco aqui. Depois eu saio distribuindo pela casa. Isso me ajuda visualmente, sabe? Mas agora, como eu tô organizando, eu já vou guardar ela. Aí aqui eu deixo um caderninho com uma caneta pra eu anotar, se eu precisar comprar alguma coisa e tal. Eu já tenho o caderninho aqui, eu já anoto aqui. E aí a casa, assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ficou assim, visualmente. Organizado, ó. Vou organizar aqui. Agora, aqui também tá, gente, tá nos trinques, tá? Tem o pratinho, a caneca que eu não tirei daqui ainda, porque eu não me preocupei com isso.
E vou colocar só as coisas no lugar. Daí, onde tá mais bagunçadinho é o quarto do fundo, que tem roupa pra dobrar. E aqui é da igreja, gente. Então eu preciso levar pra igreja. Então eu vou colocar ali no quarto do fundo separado. Com as coisas. A gente tá montando uma biblioteca lá na nossa igreja. E aí a gente tem. Como é que eu falo? É recolher dos livros dos irmãos que estão doando. Então a gente tem bastante livro ali. Que a gente tá olhando pra ver, né? O que é bom, o que dá pra gente colocar na biblioteca. O que não dá. Enfim, gente. Outro dia eu fiz uma organização aqui que ficou bem boa e eu gostei bastante. Então eu tenho mantido ela. E eu, gente, ganhei esse cestinho aqui, que ele é organizador, olha. É uma graça. E aí eu tenho deixado as coisas aqui, que a mesa fica visualmente mais organizada, sabe? Olha, ele é lindo, gente. Ele é tecido, assim. Tipo, não sei o nome disso aqui. Não é bordado. Tipo, um trançado, assim. Não sei explicar pra vocês. Mas aí eu coloco as coisas aqui dentro pra ficar mais organizado, sabe? E daí fica acessível também. Se eu fico deixando lá, fica ruim de pegar, sabe? Então, ó, essas coisas assim que eu mais uso, eu deixo aqui o livro que eu tô lendo, os meus cadernos de organização. Ó, essa bolsinha aqui foi a mãe da mesma amiga que me deu essa aqui. E ela fez ela fez, mas não fez especialmente pra mim. Ela já tinha, mas na verdade ela fez especialmente pra mim. Ela só não sabia que ela ia dar pra mim. E aí, gente, eu guardo nela os meus post-its mais aqui dentro. Deixo ela aqui também decorando a minha mesa. E a única coisa que eu não coloco dentro, até tava colocando, mas eu tirei a Bíblia. Aí a Bíblia eu deixo aqui do ladinho. E aí, gente, essa toalha tá sempre mexendo, ó. Fica sempre bagunçada. E aí fica assim. Eita, eu acho muito forte. Deixa eu tirar aqui pra arrumar a toalha. Daí eu mexo aqui, gente, aí ela acaba saindo do lugar. Ó, daí fica super organizadinho. Vou mostrar vocês de perto lá. Olha, ó. Fica super organizado ali. E bonitinho. Ainda ficou amarrotado, gente. A louca da organização. Vocês estão vendo. Gente, essa toalhinha e a que tava lá no do teclado, ela é uma cortina. E aí eu tô usando como toalha. Eu queria muito uma toalha assim, xadrezinha. Meio farmhouse, sabe? Eu gosto. E aí eu coloquei aí. O que vocês acharam? Me digam. Ó, gente, deixa eu fazer o tour pra vocês. Que tá tudo organizado, ó. Não fiz aquela limpeza que eu falei pra vocês pela manhã, mas tá tudo assim em ordem. Então tá tudo bem, né? Um dia atípico. E eu aproveitei pra descansar. O banheiro, né? Aqui também guardei toda a roupa, então tá tudo certo. Aproveitei pra descansar, pra comer uma pipoquinha. E agora são 5 horas. E aí eu vou parar de novo. E aí agora... Olha aqui que eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui que eu vou mostrar a minha criança. É a minha criança essa. É, deixa eu pôr essa chinela aqui. É a minha criança essa. É, meu Deus do céu. Cadê a outra criança? Vem aqui, criança. Gente, isso aqui tá aqui porque a gente ainda não fez a casinha deles,
que a casinha deles era lá, né? Vocês lembram? Tá vendo? Aí a gente tá fazendo outro, então enquanto isso a gente colocou isso aqui pra proteger se caso chover, pra não molhar eles, então, né? Tem outro também, se caso dá pra colocar aqui em cima, assim, pra proteger, sabe? E aí tá assim, né? Tá assim. E bora lá. Vai. Ah, caiu na água, amigo. Vai, Dico, vai, Dico, vai, Dico, vai, Dico, vai, Dico. Ai. Ah. Furou. Furou, nenê. Quem some e depois aparece sou eu mesma. Olha que céu lindo, gente. Hoje é domingo. Ontem quase nem mostrei nada pra vocês, porque depois eu explico pra vocês. Mas tô aqui, tô na igreja e hoje a gente tem EBD e volta à nossa escola bíblica dominical. Então, vim aqui mostrar o meu look pra vocês. Essa saia, esse body e uma chinela. Hoje, aqui, gente, ó, as plantas da minha avó. Ó, aqui o abacaxi dela. Ai. É um mini, tem outro ali, vou mostrar pra vocês, que tá grande já. E as rosas do deserto. E eu tomando café ainda. Sentei aqui na árvore, na árvore, debaixo da árvore, pra falar com vocês. É gostosinho, gente. Aqui tá um ventinho, hoje tá tão quente. Hoje eu queria uma piscina, um rio, sei lá. Meu marido não é aventureiro, ele não gosta de ir pro rio. Eu que lute. Mas domingo também é corrido. A gente nem consegue sair, porque a gente foi pra EBD, voltou, a gente vai almoçar aqui na minha avó e depois a gente vai pra casa, depois a gente tem que voltar pra ir pro culto à noite. Então, domingo é corridinho. E ó, essa xícara é da minha mãe, ó, de mãe. E aqui tá meu café, já tá acabando já. Deixa eu virar ela assim, né, porque isso aqui tá mais
Tá mais minha vibe, né? Gente, não fico sem isso aqui. É bom. Esse é um pé de jabuticaba. Gente, eu já brinquei tanto aqui quando era pequena. Ó. Brincava aqui nesses cantos. Que eu morava aqui, né? Morava com a minha mãe, é claro. A gente sempre morou junto, assim. Minha avó aqui e minha mãe ali. E aí, depois que eu casei, eu morei 8 meses em uma outra casa e a gente mudou pra cá depois. Pra outra casa que tem aqui no quintal da minha avó. Daí a gente ficou aqui até a gente terminar aí a nossa casa. Acho que a gente ficou aqui 5 anos. 5 anos aqui. Ontem eu nem apareci, né? Sexta eu mostrei bem poucas coisas pra vocês e ontem eu nem apareci. Mas sabe o que foi? Ontem me deu dor de cabeça de novo, gente. Eu preciso resolver isso. Eu não sei se é uma sinusite, se é uma crise de enxaqueca de novo, assim. Eu não tô sabendo identificar o que que é. E aí eu tô tomando remédio e não tá passando. Tipo assim, o dia todo com dor de cabeça. Até de noite. Era meia-noite, eu não tinha dormido ainda. Que eu não tava conseguindo dormir. E tava com dor de cabeça. Aí eu já acordei sem dor de cabeça, né? Vamos ver. E eu tenho que aprender a olhar na câmera, gente. Porque eu fico olhando pra mim. E aí, a hora que eu vou assistir o vídeo, eu tô olhando pra lá. Não tô olhando pra vocês. E aí, ontem eu nem fiz muita coisa, porque... fiquei deitada. E eu assisti uma live da Gabi, da Gabriela Bevenuto. Se vocês não conhecem, assistam ela aqui. Os vídeos dela são maravilhosos. E depois a gente saiu, que eu filmei pra vocês, a gente foi ao banco e a gente passou no mercado e pra gente comprar alguma coisa pra gente comer à noite, a gente comeu pão. Daí eu mostrei pra vocês, né? Pão e a gente tomou coca. Aí vocês estavam pensando, né? Que no último vídeo eu falei dos 30 dias sem açúcar. Pois é, gente, os 30 dias viraram 5 dias. Os 30 dias viraram 5 dias. Eu não consegui ficar 30 dias sem açúcar. E assim, não foi nem tipo assim, ai, tava com muita vontade de comer, fui lá e comi, ai, tive um deslize, mas o que tava acontecendo? Eu tava tendo muita dor de cabeça. E aí, isso eu fiquei segunda, fiquei terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Sem comer nada com açúcar, nem tomar, nem tava comendo, tipo, pão também. E aí eu comecei a ter muita dor de cabeça de quinta-feira. Isso na semana passada, né? Eu acho que eu já tive a semana inteira praticamente. Tive quinta, tive sexta, tive sábado, tive domingo. Aí no domingo, aí meu esposo achou, tipo, às vezes você tá com uma vontade de comer doce, né? Às vezes tá passando por aquele processo de abstinência. Daí fui lá, comprou sorvete. Daí eu tomei. Daí na segunda-feira dessa semana eu já não tive mais dor. Nem segunda, nem terça, nem quarta. Aí eu fui ter dor quinta-feira. Então eu preciso descobrir o que que é. Eu não sei se é enxaqueca. Gente, eu não sei. Porque daí essa semana eu comi, tipo, doce, comi açúcar normal. Não que eu, tipo, fico comendo doce, mas eu não tomo café com açúcar. Então, tipo assim, mas eu comi normal, entendeu? Se tem um docinho, eu vou lá e como. E, então, eu não sei, assim, dizer pra vocês. Era a minha semana de menstruação, né? Então, tipo, essa semana a minha menstruação veio, então era a semana que antecedia. Então eu pensei que pode ter sido isso, porque, né, o médico me falou que quando fosse semana de anteceder a menstruação, né, o período menstrual ali, eu poderia ter crise, né? Então eu pensei, deve ser isso, porque, tipo, né, a única explicação mais plausível, né? Fiz o teste do açúcar, mas essa semana eu comi açúcar e tive dor do mesmo jeito. Então, assim, eu tô cogitando talvez que seja uma sinusite por conta do ventilador. Mas não sei, vamos ver hoje como é que vai ser. Sabe?
E na quinta-feira eu saí de manhã cedo e ontem também, sábado. Então eu pensei que talvez pode ser, tipo, o vento de andar de moto. Gente, eu tô tentando, assim, cogitar todas as coisas possíveis que pode ser, que tá causando a minha dor, pra eu evitar, pra eu não sentir essa dor. Porque, tipo, eu fico, assim, inacessível, eu não quero fazer nada, não tenho vontade de fazer nada, porque dói a cabeça, incomoda, você não consegue pensar, eu queria ter editado o vídeo ontem, pra liberar ontem pra vocês, feito isso no sábado, eu não consegui me concentrar, nem na sexta também. Isso que na sexta-feira, eu falei, eu vou descansar, né, porque às vezes eu tô cansada, tô sobrecarregada, então eu vou descansar na sexta-feira, pra eu fazer esse teste. Na sexta-feira eu descansei, gente, fiz o básico, organizei as coisas, mas não fiquei me esforçando, descansei. E aí no sábado tive dor de novo, então eu não sei, se vocês tiverem pessoas com enxaqueca na família, vocês têm enxaqueca, me dá dicas aí, me falem o que vocês fazem, o que vocês já ouviram falar, pra eu... Porque, tipo, eu fico sem vontade de fazer nada. Aí eu quero estudar, eu quero fazer as minhas coisas e eu não consigo. Eu só quero ficar deitada, de olho fechado, no silêncio. E não dá, né? Como é que a pessoa vai viver desse jeito? E aí eu já faço tratamento, eu tomo remédio pro tratamento. Então eu tenho cogitado voltar novamente no médico pra ver. Pra ele avaliar de novo, me passar outra medicação ou aumentar minha medicação. Ou fazer um outro exame pra ver se, tipo, não é uma enxaqueca, mas também uma sinusite junto. Me falem aí, se já tiveram essa experiência, porque eu tô precisando de informação. E é isso, minha gente. Vou mostrando um pouquinho do domingo pra vocês aí, a gente vai ao culto. Eu vou compartilhando com vocês aí esse final de semana de descanso mesmo. Eu descansei sexta, descansei ontem, então vou descansar hoje também. Tô descansando, né? E é isso, às vezes a gente precisa descansar intencionalmente, mesmo não querendo, mesmo tendo um milhão de coisas pra fazer. Você vai comer sua salada? Vai comer Tentando, né? Montar um cronograma. Sou minha rabisqueira toda pra sair isso aqui. Veremos. Oi, gente. Vim aqui finalizar esse vídeo. Vocês acompanharam aí minha sexta, meu sábado, meu domingo, todas as coisas que eu fiz. Um pouquinho, né? Todas também não. Mas vim agradecer vocês por terem assistido até aqui, por terem ficado até aqui no vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês, comentem aí embaixo. Me conta também o que vocês fazem para descansar. Compartilhe esse vídeo com uma amiga, com alguém que você sabe que pode ser edificado, que às vezes tá precisando aí tirar um descanso intencional. E é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham sido abençoados, que esse vídeo possa edificar e te abençoar na sua caminhada cristã e de alguma forma te fazer mais parecida com Jesus. É isso. Obrigada por ficar até aqui. Um abraço e Jesus abençoe vocês. Tchau.